Beatriz Nascimento foi historiadora, foi uma das pessoas que fundou o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN. Foi uma pessoa que teve uma historiadora muito cuidadosa e que fez uma proposição para a historiografia brasileira que na década de 70 não foi aceita, né? Hoje, em 2020, a gente também volta para a produção de Beatriz e ver como ela foi revolucionária em entender, a olhar para a história e fazer perguntas que hoje nós estamos nos fazendo, mas que na década de 70 a Beatriz já olhava para a história brasileira e fazia. Especialmente, Beatriz estava interessada em entender os processos de agenciamentos negros. Eu dizia para os jovens de 25, 22 anos, eu dizia, é possível vocês abrirem, eu estou falando isso para vocês, e vocês abrirem o livro e ver, o negro foi capturado. Eu disse, nós não éramos imbecis, principalmente se nós éramos caçadores. A gente sente o cheiro do veado, do leão, do palanca, de todos os animais. Como é que a gente não sente o cheiro o caçador africano não sentia o cheiro do outro homem? E um outro homem diferente. A primeira coisa que ele ia tomar, sabe? E você vê roots, raízes, o cinema reproduzir, como Chica da Silva, reproduzir isso em cima da cabeça dos nossos filhos. Nós somos capturados. E eu pergunto, e o rei do Congo vendendo? E o rei de Mali vendendo os escravos? Que captura é essa? Eu não estou dizendo que não houve captura. Pode ter havido, porque não é absoluto as situações dos povos de África, nem era absoluta as situações do povo da América. Mas quando se diz para uma criança, e até que ela chegue na nossa idade e faça um novo movimento de mulher, de negro, não sei o quê, vai ser dito para nossos filhos ainda que os índios eram, os negros eram, os angolanos eram mais fortes, eram sedentários, vinham, já coloca assim como se fossem melhores, serem mais civilizados do que os aimorés, do que os tamoios. E essa criança depois vai estudar América Latina. E ela vai ver Inca e a cabeça dela pira. E até hoje criança brasileira não suporta a história. Brasileiro não suporta a história. Por quê? Porque é esquizoide, é esquizofrênica. Aí você vê Montezuma, você vê o Inca, você vê os astecas, que chegaram cheios de ouro, que tinha pirâmides de ouro, que tinha maior desenvolvimento astronômico, dos maiores astronômicos só comparável ao Egito. E isso não entra na história. Ninguém, Januário, é capaz de fazer um estudo pequenininho. Talvez eu esteja fazendo a minha própria crítica. Ela estuda os quilombos, não de uma forma folclórica, como às vezes as pessoas falam, mas ela estuda um quilombo de forma muito profunda e olhando a produção da Beatriz, a gente vê assim, de uma sofisticação intelectual de quando ela se faz uma pergunta sobre uma questão fundamental. Mais do que pensar a resistência, ela estava interessada em pensar a paz quilombola. Como é que se reproduzia a vida nos espaços, nas sociedades alternativas, nos sistemas sociais alternativos criados por negros que ao longo do período da escravidão no Brasil e como nos momentos de paz, como a vida social se organizava. Uma pergunta extremamente profunda, né, que dá conta da nossa condição de pessoa humana. A gente se pergunta pouco sobre a nossa condição de pessoa humana. Há um conceito dentro do quilombo chamado a paz quilombola. A guerra está, a guerra existe, mas mesmo dentro da guerra, para a guerra, é necessário a paz. A paz seria como o espelho, o contraponto da guerra, dentro da própria guerra. Entendeu? Então, você tem razão, esse estado de estar guerreiro significa o estado de estar em paz. Porque você estando em paz, é aquela coisa mais ou menos do judô. Você está esperando o agressor. E, claro, você vai derrotar o agressor se estiver em paz. Tem uma fala muito bonita da Beatriz, isso, ela está no evento, na USP, bem anos 70, aí alguém pergunta, e a classe, né? E a classe, uma pergunta clássica. E aí ela fala que, para gente, para pessoas negras, a grande pergunta não era essa. A grande pergunta era a pergunta sobre a pessoa humana, sobre a constituição de uma subjetividade. E ela está tentando mostrar nas pesquisas dela, além de
de tudo o outro, a dinâmica do estrutural, também esses processos de constituição de subjetividade. Então, eu penso que a obra de Lélia e Beatriz são bem diferentes, mas elas se complementam, né? Elas dão em conjunto, elas podem nos ajudar a pensar o Brasil por diversos caminhos, por diversas questões. A Beatriz não estava preocupada com a discussão de gênero, né? Eu particularmente, Raquel Barreto, acho inapropriado chamar a Beatriz Nascimento de feminista negro. Eu acho que esse termo é inadequado para a autora. Primeiro, ela não se reivindicava, e segundo, na produção dela, eu não tenho elementos para afirmar isso. Mas ela tem essa não era a questão de Beatriz. A questão de Beatriz era outros temas que atravessaram a produção dela. E eu acho que, em conjunto, essas duas mulheres incríveis dão conta de muitos aspectos da nossa formação enquanto país. E eu acho que essa geração, nós devemos a memória delas e de outras, recuperá-las e torná-la a presença do pensamento delas cada vez mais vivo e atual, porque é atual, não só a figura delas, mas o que elas estavam propondo continua sendo muito atual e nos ajuda a dar respostas para sairmos de alguns impasses e crises que vivemos há 500 anos num Brasil, que não são conjunturais, mas são estruturais. Toda essa questão que a gente coloca, estamos colocando agora, de mim, frente ao movimento negro, de nós, mulheres, eu acho que a tática para você criticar essa sociedade que está aí é você agir da forma que a sociedade quer lhe impedir de agir porque é a mais sábia, quer impedir de agir porque pensa que ele destrói, pensa que vai conseguir te derrotar, quer impedir de agir justamente para que você, de repente, não surja. Ou então que você passe na frente, como eu digo, né, e seja como eles organizaram, que deve ser. Eu não tenho nada contra quem vai nisso. Eu acho que tudo que está se fazendo movimento no momento é válido em todos os sentidos. Só que eu procuro, às vezes, até catequizar algumas pessoas que estão do meu lado. Isso, quando eu tenho condições de falar. Olha, eu não estou aí, há outras razões, há muitas razões, mas a primeira coisa que eu senti frente ao movimento negro foi isso. Eu não quero, antes que todos passem, eu não quero passar. Aê!